página da vida. A vida pode ser como um jogo de damas chinesas. O jogo de damas chinesa é como uma filosofia de vida. Se alguém não reflete sobre as regras deste jogo, fica em branco com as regras do êxito da vida. Não aprende a ler as mensagens ocultas. As regras são: às vezes tem que se sacrificar uma peça para ganhar outra. Nunca podes avançar 2 casas de uma só vez. Paciência. Só podes avançar, nunca retroceder. Quando se chega ao topo, pode se mover para onde quiser, até onde te dê na gana. A vida é como o jogo de damas chinesas, onde se tem que deixar uma coisa para obter outra. Tem que avançar e nunca retroceder. Há ciclos que se acabam como se acabam os anos. O que fizemos já não podemos desfazer. O mais importante é aprender com o passado, para aprender a jogar no presente e assim no futuro nos movermos para maior liberdade. Quando alguém se dar conta que isto é só um jogo que termina e volta a começar, então aprende a divertir-se mais e começa a jogar melhor. Se ao terminares um ciclo, queres ver a luz, não veja o que termina. Observa o que começa. A vida só pode ser compreendida. A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para diante. Muitas vezes a vida não dá a quem o merece, mas a quem sabe pedir. Tenha uma boa semana. Pessoal, eu vou passar aqui. Não sei se vocês entraram no site. Nós colocamos. Nós colocamos essa aulazinha muito simplesinha da paramização que nós vamos fazer agora. Então, quem está começando agora não tem nada pronto e é uma firma comercial, só comercial, é só vocês fazerem isso aqui. Bem, nós vamos explicar agora, de acordo com o que está aqui, como que se deve proceder para vocês fazerem a devida paramização. Nós vamos entrar no programa. Entrou no programa, vocês vão procurar a parte contábil, vão procurar uma empresa, no meu caso, eu vou procurar uma empresa inativa, que ela vai me ter que contar aqui, o nome dela, P, né? Pirâmide de Cristal. Essa empresa está inativa há uns 2 anos, então não tenho nada dela, então nós vamos começar a fazer a devida paramização dessa empresa. Entramos lá em ferramenta, ela não tem plano de conta, está falando que não tem, beleza, ferramenta, importar plano de conta completo. Então, tá o plano dessa empresa 101. Modelo sistema, vamos escolher o modelo que nós vamos fazer a implantação.
E eles abriu aqui, plano de conta, e eu vou colocar histórico padrão também. E ela já abriu no pessoal e no fiscal aqui. Eu quero ver os eventos, eu quero ver a RCI, que é a remuneração individual, eu quero ver o RAL e parametrizar os tributos. E eu quero lá no fiscal parametrizar todos os detalhamentos que eu precisar. Eu processei, está processado e ele aparece aqui, ocorreu falha na importação. Vamos verificar que falhas são essas. É só do RAL, então eu vou aceitar, porque o RAL, poucos fazem esse RAL. Aceitei e vou fechar. Se vocês forem no plano de conta, então verificamos que já está o plano de conta. Caso vocês já apresentem alguma falha que não foi feito a máscara, vocês vão vir aqui e localizar a máscara aqui. Colocam a máscara, o plano de conta, que você deve ser mais ou menos o que vocês querem. Isso registrou, automaticamente o plano de conta vai aparecer aqui para vocês. Bom? Então, feito isso, já feito o departamento o contábil, vocês vão aqui no fiscal. O fiscal está aberto aqui. Abrindo o fiscal. E vamos ver como que está feito esse fiscal lá na parametrização do fiscal. Você vai verificar o CFOP. Automaticamente, tá, começou com 0. Se vocês virem aqui, está feito a devida parametrização para ir para a qualidade. Você tem relação de compra, tem o NEPS 2, tem um controle de recursos, tem o CBB e vai para o Sintegra. Olha bem, quando vocês chegarem aqui, vocês vão verificar aqui que está para a contabilidade, ver como que está lá. Aqui apareceu o plano de conta e aqui já tem o plano de conta, está falando aqui a compra, mercadoria, etc. Então, vocês voltando, vocês vão ver o que o estoque padrão, no máximo 9 estoque padrão. Você vê que tem 1, 2, 3, falei os 5, 6, 7, assim por diante. No máximo isso aqui, não ponha mais estoque padrão que vai dar confusão. E aqui, é o caixa seu, está aqui, caixa parametrizado, caixa mercadoria aqui, estoque padrão também, está o estoque padrão. É só isso que vocês vão fazer, não invente mais nada. Se você sair daqui e for no departamento pessoal, automaticamente ela deverá estar devidamente parametrizada lá nos parâmetros contábil. Tá? O parâmetro contábil está aqui, eventos. Se você chegar aqui colocar aqui que é o parâmetro salário, está devidamente parametrizado. Se vocês virem aqui colocar parâmetro 5, que seria o INSS, está totalmente parametrizado. Se faltar algum parâmetro, é só vocês virem aqui e colocar. Vamos supor, férias, de 1/3 de férias, deve estar parametrizado. E assim por diante. Aquilo que estiver parametrizado, é só vocês colocarem. Certo? É isso que eu quero passar para vocês. E qualquer dúvida, depois vocês me ligam, certo? Para verificar como que faz essa integração. Perguntam. É isso. Pergunta, Otávio. Perguntou? Com relação ao plano de contas, tudo ok. O histórico também pode alterar? Pode alterar. Pode? Aqui, ó. Do jeito à vontade que a gente quiser? É a vontade que vocês quiserem. Vamos supor que eu estou no estoque padrão. Eu venho aqui, vou no contábil. Agora mesmo, vou no contábil. Esse estoque padrão aqui, eu não gostei desse estoque padrão, certo? Vocês vêm aqui, vem aqui do estoque padrão, histórico padrão. Vem aqui e pode chegar aqui e criar mais estoque padrão, do jeito que você quiser, né? 10, alterar, fazer o que Everaldo, mas aí ele está parametrizado com esses códigos. Aí vocês vão... Aí eu tenho que ir na parametrização e alterar. Alterar a parametrização também. Vocês vão mexer do jeito que vocês quiserem. Quando fizer a inclusão, faz nova parametrização. Fala. Irani. Espera aí, deixa eu ver se eu levo o microfone para você aí. Passa aí, vocês para o Eudes, o Eudes passa para o Mauro, e liguem no verdinho, liga no verdinho. Aí. Esse plano de conta, ele está público, Everaldo? É público aqui no site. Mas assim, eu posso usar ele para um plano só para todas as empresas, sem copiar o plano. Eu quero uma coluna onde eu posso usar simultaneamente para qualquer empresa. Não. Isso ajuda, porque hein? plano de conta, ele é para a empresa, porque usar um plano de conta público, aqui, você tem, no mínimo, você tem diferente do plano de conta com o outro, é o sócio. Você tem que pegar, baixar o plano de conta para aquele sócio. Outra coisa, se você baixar um plano de conta público, o que vai acontecer? Se você tiver lucro real, a maior dificuldade do mundo é fazer lucro real, por causa desses de para da vida.
Você vai fazer um DIPARA nesse plano de conta que você não vai usar naquela empresa. Então vai dar uma dificuldade hoje mesmo para a gente fazer, um F-Conte, o F-Conte é uma dificuldade. Eles mudaram algumas contas de 2011, não valeu para o meu 2012. Eu tive que ir lá, modificar a conta dele, fazer tudo de novo, certo, para poder aceitar. Se você errar uma, vamos supor, você colocou no contábil, mas o F-Conte diferença. Hoje mesmo a pessoa chegou, ela classificou, olha bem, ela classificou uma dívida, vamos supor, a dívida aqui, ver? Ela pegou, classificou, aqui, esse financeiro aqui. Esse financeiro, ela classificou aqui como a conta do passivo. E veio aqui e colocou a conta do patrimônio. O SPED recusou isso. Ela classificou ela como a conta do passivo e falou que empréstimo era patrimônio. Ele não deixou fazer isso. Aí teve que modificar tudinho. Equivocou. Mas se equivocou, o SPED contábil e o IFF conta não aceita. Por isso que é bom um plano de conta bem ajustado, porque você não tem que estar falando conta que você não usa. É aquela que você usa, é aquela certeza que você tem do plano de conta. E o plano de conta, você tem vai servir para o resto da vida. Pois é, mas ele é individual, né, Everaldo? Ele está individual. E o que tem isso? Mas é individual mesmo. Se eu abro uma conta numa empresa e eu preciso nas demais, eu tenho que ir empresa por empresa e abrir, não é isso? Mas será que você vai abrir em todas, Orani? Plano de conta é individual mesmo. Plano de conta é uma coisa da empresa. Você não pode misturar uma coisa com a outra. Agora você fala, usa o plano de conta todo. E o sócio da empresa, como que fica? Eu já vi conta que o cara pegou o sócio da outra empresa e colocou na outra empresa de cá. Pronto, olha o bagunço que virou. Esqueceu. Não, Everaldo, a gente utiliza um plano de conta só para todas as empresas, de modo que eu cadastro num plano de conta, eu alimento as demais empresas. O controle dos sócios e de clientes é feito em uma outra parte, mas busca para o plano de conta. Não de maneira nenhuma. É muito trabalhoso, cada empresa trata um plano de conta. Não é trabalhoso não, Irani, é coisa individual. Um plano de conta é a base de tudo para a empresa. Agora o plano de conta que é a base de tudo, vocês querem colocar um plano de conta global. Agora cada um faz o que quiser, mas eu acho que agora se você quiser pegar o plano de conta aqui, pegar um plano de conta modelo, você faz o plano de conta modelo e faça o que quiser. Nós não vamos impedir você fazer isso não. Tá, mas o sistema tem recurso para isso? Tem, você pode fazer seu plano de conta e usar em toda a empresa, Irani. Pelo amor de Deus, escute. Você pode fazer um plano de conta aqui e usar para todas as empresas que você quiser. Todos os empregos que você quiser, pode usar aquele plano de conta. E que daí que tem? Nada. Você chega, é livre você fazer o seu plano de conta. Você vai para o plano de conta, você coloca tudo quanto há lá dentro, certo? E usa para todos os empregos que você quiser na vida, não tem problema nenhum. Não, mas não é esse uso aí que nós estamos falando. Não, esse plano de conta é um parâmetro. Você pode incluir, alterar ou excluir as contas que você quiser. Agora, o que eu não concordo, que eu acho que é um crime, o programa determina, o plano de conta é esse. E se você quiser mudar, você tem que pagar para eu alterar ele. Isso é um absurdo, eu acho. Ok, passa o microfone. Você quer falar ainda, Rale? Espera aí, só o microfone. Já definiu aí, né? Então vamos fazer a pausa. Só, Everaldo, quer falar mais alguma coisa? Aí mais ainda. Aí, vamos supor que eu vou no pessoal. Departamento pessoal. E no departamento pessoal, eu vou lá em ferramenta, né? Não, parâmetro. Eu vou parametrizar o evento. Vamos supor que eu quero o evento 1. Eu sei que evento 1 é salário, está parametrizado. Vamos supor que eu queira o evento, aí está parametrizado aqui, eu quero o evento 5, que está parametrizado. Vamos supor que eu quero um evento aqui de férias proporcionais, né? Está parametrizado? Então eu coloquei aqui o principal. Agora vocês podem criar mais do que vocês quiserem. Não é problema nenhum. Tá? Também eu vou colocar, se você quiser,
vamos supor, você A quer hora que você ferramenta. clicou lá para importar, parece que só mostrou só aquele. Não, só comercial. Eu vou colocar uma prestação de serviço, vou colocar serviço e comércio, vou colocar uma firma de indústria, vou colocar uma firma de, vamos supor, de transporte, vou colocar todas. Então, aqui eu já tenho tudo isso aqui, ó, mas é global. Não é um. Você vê, se eu chegar aqui e importar, se eu chegar aqui e importar também, perdão, no fiscal aqui, ó, no contábil. Se eu chegar no contábil, ferramenta, importar, plano de conta, modelo sistema, eu tenho vários modelos de sistema aqui, isso ó. que eu queria falar. Eu tenho vários. Agora, além desse aqui, você pode pultar para o outro, já está parametrizado. Você pode pegar esse aqui, esse daqui nacional, eu tá tudo aqui dentro. Não é problema nenhum. Só não está parametrizado. Entendi. Hã? Mas acontece, quando eu parametrizei aquele comercial, é porque uma firma comercial pequena, certo? Para que eu ficar usando plano de conta aqui, que tem indústria, tem comércio, tem serviço, numa conta que eu não tenho. Aí eu tenho que eliminar. Eu já eliminei aquilo, porque eu falo sempre, gente, antes de usar o plano de conta, enxuga ele, para você não estiver usando conta desnecessária. Você pode até errar nas contas. Então enxuga ele, só deixe no plano de conta as contas que vocês usam. Pronto, resolveu. Então, o plano de conta, ele tem que ter, a cada empresa tem que ter aquelas contas que ele usa, porque fica mais fácil para a gente parametrizar, a gente fica perdido dentro do plano de conta. Tá? Mais algum questionamento aí, pessoal? Não? Só falo para o senhor, Everaldo, ali o House, eu deixo ele sem parametrizar, né? Mas eu acho que ele é muito interessante também, eu uso ele lá. Uma das coisas que podia, se eu anotar depois, se eu passar, ele está interferindo, na hora que fecha o RAL, ele está desabilitando o fechamento do tributo a recolher, INSS e FGTS. Então, ele está interferindo. Né? Me manda seu backup, que eu pego em cima do seu para a gente fazer isso logo. Não, eu já passei isso, eu tinha passado isso aí já faz dia, mas é só verificar, porque aí a hora que o cliente for puxar, na hora que fecha o RAL, aí se tiver fechado a folha e fechando o RAL, aí ele interfere, aí vai lá que fala que não tem tributos parametrizados. Eu tenho aqui que tem um RAL muito grande, quer ver? Não sei se vocês vão, é a Global. Essa tem um RAL muito grande, e ela distribuiu mais de 3 milhões, parece mais ou menos. Então nós vamos ver aqui, contábil, né? Pessoal. Cadê? Peraí, ficar perdido aqui. Eu não sei falar, infelizmente, certo, com alguém falando, não sei. Então, estamos aqui, pessoal. Então, nós vamos pagamento, né? Cálculo do RAL. Cálculo do RAL aqui, né? Não, cálculo em cima. Aqui. Acima. É aqui mesmo, não? Não, aí é do SI. Cálculo, aqui, né? RAL. Vai porque não fica. Isso. Aí eu vou procurar aqui o sócio. Mas não está aqui. Mas esse é do ano passado, esse é desse ano, né? Falando 2011 aí, ó. Aqui é 2011, ó. Então 2012. 2012. Global, tá bom. Cálculo do RAL. Ele tem o sócio aqui. Não, isso é SI. Não, errei de novo. SI. Mas ela tem esse aí também. Cálculo, RAL. Cálculo, RAL. Não dá, ué. Cadê, cara? Cadê o sócio? Não é 2013, não? 2012. É que só tem duas empresas da Global Parts aí. Essa aqui é a filial, a matriz, ó. Ó, não pode, né? Aí está na filial. Tá na matriz. Então, O RAL é na matriz, né? Não. G. É essa daqui, cara, ó. Isso. Então o RAL está aqui na matriz. RAL, meu Deus. Recibo, RAL. Procurar o sócio, aqui é o tanto de sócio que tem, né? Então esse sócio tem um RAL dele, né? Agora, como que é? Como que é? Veio o recibo, né? Recibo, se já tiver algum recibo do...
Ele teve durante o ano. Vamos ver aqui. Relatório. Vamos no fiscal, no contábil. Que dia que esses pessoal tiraram dinheiro? Não, mas lá mesmo dá, lá no pessoal ele dá essa relação. É só visualizar ela lá que dá. Vamos lá ver, peraí. Vamos ver que dia que tiraram? Extrato, saldo, né? Vamos ver um Fernando aqui qualquer. Antecipação de férias, José Fernandes. Esse aqui, ó. Ele foi tirado, esse dinheiro foi tirado todo mês. Todo mês foi tirado dinheiro. Confirma? Confirma. Então ele tem a relação durante o ano, quanto que ele tirou. Mas você viu no passado, né? Não. Não, 2013, cara, olha. Vem aqui, mas isso aqui está fechado já, viu? Esse RAL não existe mais aqui não, esse saldo, né? Tá, automaticamente está lançamento. Aí eu vou colocar José, onde está lá aqui? José Fernando lá no ativo. Esse aqui ele foi, acabou, visualizar. Então todo mês aqui, ó, ele está tirando 23 mil, 20 mil, tá tudo aqui, né? Teve um mês aqui que não tirou. Então, esse valor está lá no RAL mensalmente. Se vocês vierem aqui no pessoal, ele está aqui pago mensalmente no pessoal aqui. Vem aqui, pagamentos, e vou procurar RAL. Ele está aqui. E onde que é isso aqui? 2012, né? Pagamento, RAL. Lucro. Cadê? Eu estou perdido, né? 2012. Põe o mês aí. Pode pôr o mês 11 ou 12. Não tem RAL apurado. Mês 11. Está apurado isso aqui. Ele não tem RAL apurado. Não tá, ou não está fechado, ou não está fechado, ou ele não tem retirada. Não tem retirada. Talvez ela dificultou, se for, pagou direto lá na comunidade, né? Certo? Então traz o seu que eu vou olhar para você aqui, tá? Aí, na hora que faz lá, na exportação... Na exportar aqui, né? Aqui, ferramenta... Não, vê perto do RSI ali, fica mais prático lá. Bom, pode ser também. Eu vou por aqui sempre. Aí, pagamento, né? Pagamentos, isso daí. Mas na hora que vai na aba de tributos... Aí ela não fez por aqui. Na guia de tributos, lá na guia 6... Clica na guia de tributos, em cima. Isso. Quando fecha o RAL, ela está eliminando aí o tributo. Ela está eliminando. Infelizmente, a minha menina teimou e não pagou o RAL por aqui, ó. Ó. Vendo? Pois é. Ela fez direto da comunidade. Pode ser que hoje essa falha e ela não fez por aqui. Mas eu vou olhar esse carinho com você, tá? E já fazendo dessa forma aí, ele já joga para a DIRF, viu? Tá, para fazer isso também. Ele joga para a DIRF. Se for lá na contabilidade, ele não joga. Não joga. Nesse jeito, fechando aí, ela vai para a DIRF também. Quando eu fizer aqui, quando eu fazer o pessoal, eu vou intercâmbio, né? Cadê o DIRF aqui? DIRF. Isso. Vai para a DIRF e já vai jogar tudo para lá. Exatamente. Vai fazer a validação aqui. É que eu utilizei dessa forma aí. Certo. Ok. Vamos para a pauta? Tem pauta para hoje? Espera aí só um pouquinho. Começar da frente. Vai, Manel. Venda de imóveis com a compra de outro. Passa para o Zé Walter aqui, Zé Walter. Ali, o microfone atrás de você aí, ó. Eu queria uma pauta também. Aí, ó, você perdeu. Isso, vai. Desconto de descanso de repouso semanal das faltas. Tá? Empregada doméstica.
João. Coloquei. ICMS indevido. A Divina, passa aí para trás aí, Nelson, para nós. Passa. Chega lá na Divina, lá. Kinai. Ok. Sociedade Jurídica, Ronan. Boa noite, colegas. Boa noite. Com a permissão dos senhores e também aqui da mesa, eu percebo que nós temos 2 visitantes aqui esta noite. É verdade? Gostaria que o senhor viesse aqui na frente, fizesse a sua apresentação e nos dissesse o porquê veio aqui, o principal motivo. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite. A todos. Eu estou iniciando aqui com vocês nessas reuniões, porque já trabalhei uns tempos atrás na área de contabilidade. Parei, fui cuidar de outras atividades, e agora estou querendo voltar às atividades também, né? Então quero me atualizar no sistema atual. Então, essa é a minha presença aqui. Quero ser um trabalhador igual vocês também, né? Voltar às atividades. Meu nome é Mário, eu resido na região próximo do Novo Horizonte, setor Novo Horizonte, e quero estar presente sempre aqui com vocês e aprender cada vez mais nessa atividade. Boa noite. Boa noite. Obrigado, colega. Seja bem-vindo aqui, colega. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu faço Ciências Contábeis na Alfa, 5º período. Fui convidado pela Irani e Jodevir, trabalho junto com os dois. Trabalho no departamento pessoal e estou aqui para aprendizado. O aprendizado nunca é demais. E fui convidado pelos dois também, vai estar vindo aqui. Ok, seja bem-vindo também. Muito obrigado, colega. Colegas, é o seguinte, a sociedade jurídica, ela é a sociedade de advogados, ela é regida pelo provimento 112 e a lei 8.906 que nós conhecemos. Eu tenho uma empresa, um escritório de advocacia, uma empresa advocatícia, que ela tem alguns imóveis, e esses imóveis serão locados a terceiros. Eu gostaria de saber, que nós estamos tendo uma dificuldade, como documentar esta receita, uma vez que eu conversei com o relator do OAB, ele não vê legal em a empresa de advocacia emitir nota fiscal documentando aquele aluguel, porque o ramo, a sociedade de advocacia, ela pode prestar serviços exclusivamente jurídico. E eu conversando até não identifiquei como contabilista, como advogado, porque o advogado tem esse canal no OAB. Ele falou, é só um contador para dar o jeito. Nós precisamos documentar a receita, que ela é de aluguel da empresa, imóvel da empresa. Eu pergunto aos senhores, algum tem este assunto, ou pode nos dar uma solução, ou dizer se realmente eu estou errado, a empresa está errada em emitir uma nota fiscal documentando esta receita de aluguel. O microfone está por aí, gente? Leva para a Divina aí, para nós. Boa noite. Aluguel, ele não é prestação de serviço. Ele é uma renda oriunda do imóvel que é tido como... ganho de capital. Então, o contrato é o meio jurídico legal que a pessoa tem que fazer, e do pagamento emite-se um recibo mencionando o aluguel e o período que está sendo recebido. E aí, o imposto de renda é normal, como todos nós contadores sabemos.
O recibo da empresa. A sociedade jurídica vai emitir um recibo. Vai, porque ela que vai receber o aluguel que é dos imóveis que ela colocou lá em aplicação, não é isso? Correto. Investimento. Então, o contrato de aluguel, que é o que vai regulamentar, que vai fundamentar aquela origem daquela receita. O contrato de aluguel tem que ter, né? E mesmo porque também é uma segurança jurídica para qualquer execução em caso de inadimplência. E o recibo é que é o documento, ele está recebendo uma renda de capital. Uma receita de Divina, capital. deixa eu só perguntar, mas por ela se tratar, é uma pessoa jurídica, ela não seria obrigada a emitir a nota fiscal? Não, porque ela não está fazendo... A pessoa jurídica emitiu um recibo? Ué, pode, ué. Ela está emitindo o recibo daquele período da locação. Da locação. Ela não vai emitir nota fiscal. Essa nota fiscal é oriunda de renda, de prestação de serviço, com outra coisa. O aluguel é uma renda de capital daquele imóvel que ela deixou lá de aplicação. Deixa o Marcelino dar um palpite ali. Passa o microfone para nós aí, Maurinho. Depois você fala. Bom, você, como a profissão regulamentada, né? Que é a profissão regulamentada, você pode criar no contrato lá, como objetivo, rendimento de imóveis próprios, né? Porque você vai ter aquela opção de deduzir, de colocar como 32%. Porque senão você vai ter que pagar sobre 100% se não tiver isso no seu contrato. Correto? E também, você também vai ser como para investimento. Você vai usar lá no grupo de investimentos da sua empresa, porque é um investimento que você está fazendo. E você vai ter a renda dele, vai ter a renda normal, é um recibo normal, que você vai fazer de aluguel, não se emite, não vai pagar ISSQN e também não está obrigado a emitir nota fiscal. Marcelino, é o seguinte, é porque aí eu entendi a sua colocação, mas essa atividade não pode inserir no objeto social da empresa de advocacia outros ramos de negócio que não seja exclusivamente serviço advocatício. Eu não posso colocar lá atividade de rendimento de aluguel, nem outra qualquer. É só serviço advocatício. Eu não posso colocar no contrato. Por isso que eu estou dizendo, então a minha dúvida é o seguinte: se eu não posso colocar no contrato, que isso já está dentro da lei, a lei 8.906 e o provimento 112, eu não posso colocar nada. Então, eu fiquei com a dúvida, se eu não posso emitir nada, eu também não poderei emitir uma nota fiscal relativa àquele recebimento. A Divina já colocou que a empresa emite um recibo. A Divina já disse que eu posso emitir um recibo, mas tudo bem, é uma solução que ela deu. Deixa eu... Passo para você agora mesmo. Deixa o presidente comentar aqui, depois o Adair comenta. É uma receita, hoje não existe, mas não é operacional mais. É tudo outras receitas, certo? Porque tudo que a empresa fizer é a operação da empresa. Não existe negócio mais não operacional mais não. Isso está na IGT 200, por aí afora, 2000, por aí afora. E TG 2000. Escolhe, Adriane. Em Divina. Eu não vou discordar, porque você deve concordar comigo, então eu vou ficar quieta. Porque eu acho que essa norma aí não é maior que o direito civil, não é maior que o direito comercial. A empresa dele requer, ainda que a gente só tenha o circulante, a gente coloca a curto prazo, tem balanço de gente famosa. Aí eu estou falando assim, não estou falando da norma legal. Ah, tá. Primeiro passo é como que ele vai pagar os tributos. Presumido, real, o que é? Como que é, Presumido, poderia ser do presumido. Se ela for do presumido, essa atividade de, como que eu coloco para falar? Essa atividade de aluguel é ganho capital, direto. Sim, é isso mesmo. Fala aí, Marcelino. Não, eu para mim, não é só porque nós estivemos lá no conselho esse dia, lá no conselho, então ele não vetou assim como atividade de advocatícias que não pudesse ter no objetivo também aluguel de imóvel próprio. Ele não vetou lá no conselho, o menino não vetou.
que poderia fazer com 32%, e ter o 32% como pagar o imposto presumido. Deixa eu ouvir o Adair aqui um pouquinho. Bom, eu não tenho muito a crescer também, não, porque o Marcelino já disse ali. O Ronan disse que a OAB, né, não admite que seja colocado isso no objetivo. Seria interessante colocar para evitar a tributação à razão de 100% da receita, conforme o Marcelino falou. E outra coisa, em relação, colocando na atividade, como a Divina disse, não está obrigado a emitir a nota fiscal. Porém, está obrigado a fazer uma declaração para a prefeitura, se não me engano, chama DOT, no ato 3 agora desse ano. Do ano passado para cá já estava obrigatório fazer essa declaração. Agora, o inconveniente aí está na aprovação da OAB lá em relação a essa atividade. Com referência à inserção de outra atividade, ela está bem clara lá no provimento 112 do artigo 2º. Vedado exclusivamente quaisquer atividade no contrato que não seja puramente serviço advocatício. Está na lei 8.906, sabe daí? Não pode de forma nenhuma colocar no objeto da empresa jurídica outra atividade. Essa não tem dúvida, está dentro da lei, sabe? Nesse caso, não é nem a própria OAB que veda, é a lei que veda isso, sabe? Nesse caso, mesmo você não colocando objetivo e se colocar essa receita lá, eu entendo que você está infringindo o ato. Exatamente, infringindo o ato. A Adair falou corretamente, por quê? O meu cliente quer emitir a nota. Eu falei, você não pode emitir a nota fiscal porque no seu objeto eu tenho isso. E nós não podemos colocar no seu objeto. Aí agora o que é que eu emito? A Divina deu uma ideia de emitir-se o recibo. Mas aí já me surgiu uma dúvida. Ela é uma pessoa jurídica? Será que ela, como pessoa jurídica, pode emitir um recibo assim? Aí é capital normal. Agora é o seguinte, esse imóvel ele está no imobilizado. Vai ser uma receita eventual, porque você não tem atividade. Então, ela se torna uma receita eventual. Uma receita eventual, como ela está com a receita eventual, é ganho de capital. Você vai apurar o lucro na sua receita normal e adicionar o aluguel ao lucro e tributar. Mas não é uma receita eventual, ela é contínua. São imóveis. Mas aí é o seguinte, até 12 meses você pode considerá-la eventual. Depois, se ela der continuidade, aí você tem que ou abrir uma empresa de locação ou mudar o estatuto, da empresa advocatícia. Não pode, porque o imóvel é dele, ué. Mas ele pode abrir uma empresa, velho. Mas o imóvel é da empresa, o imóvel é da empresa. É a pessoa jurídica dele. Ele pode continuar o resto da vida pagando 100%. Ué, mas, pois é, mas a empresa jurídica tem um imóvel. Eu posso abrir uma empresa de locação e entro com o imóvel como capital em outra empresa. Mas a pessoa jurídica, cara, é isso de advogado. E é o dono do imóvel. Ué, mas ela veda a empresa jurídica participar de outra sociedade também? Não, ela não veda outra atividade, ela não veta. Veda não. Só específico para ele lá. Então, o AB é brabo. Então o negócio é o seguinte: vende o imóvel, passa para o sócio abre uma empresa de exploração. Mas os senhores concordam então com a Divina? Parece que a Divina deu ideia do recibo. É recibo. Não é obrigatório. Não é obrigatória a emissão de nota fiscal. A empresa vai emitir o recibo, receber aluguel, e ali tributa da tabela progressiva. Não. Capital não é como ele falou, se não põe no objeto, ele é uma receita eventual, mesmo que seja mensalmente. E é tributado 100%. 15% direto. Agora, o fato de você colocar isso lá na receita, para mim, infringe a atividade vinculada com a OAB. Aí até pergunto aos senhores a responsabilidade. Quando eu consultei lá, o relator, ele me falou, olha, eu vejo assim, mas você tem um bom contador? Aí eu falei para ele assim, eu tenho um bom contador, sabe? Consulta o seu contador que ele vai ver a solução, sabe? Só complementando. Vamos ouvir o Adair aqui, espera um pouquinho. Eu tenho uma empresa que tem imóvel próprio, ela aloca exclusivamente a atividade dela, é essa. Tem o KNAI específico para isso, tributa a razão de 16% até 120 mil, 32% com o complemento quando passar de 120 mil. Certinho. E é tributado dessa forma, está no objetivo com essa redução. Faz tudo, PIS, COFINS, todas as obrigações normais.
Agora, no seu caso, o empecilho é a OAB. Só repetindo, qual é a tributação que vai dar, Divina? Aí que eu vou tributar esse recibo? 100%. Aí, como... Peraí. Lá na empresa mesmo, tributar na empresa. A receita advogatícia você tributa 32%. Apurou o lucro, soma mais o valor do aluguel, tributa 15% mais a contribuição social. A contribuição, se tiver adicional. E mais a contribuição social. Ok. Espera aí, deixa eu passar o microfone para você, Irani. A gente trata a receita de aluguel, a gente não trata, ou melhor, como receita eventual. Isso é receita certa. Inclusive, por orientação lá do plantão fiscal da Receita, ele orienta o seguinte: se você pratica todos os meses, isso já faz parte do seu objeto social. Essa receita ela tem que incidir PIS, COFINS, e por não estar lá no contrato social, infelizmente você vai aplicar direto o 15 e o 9. Eu não concordo do jeito que vocês estão fazendo, e a gente não pratica dessa forma. Pode até estar certo, eu não sei. É o seguinte, Irani, caso você não tenha o KNAI próprio para essa atividade, você pode até, porque de fato a receita aconteceu, de fato, mas de direito ela não pode. Agora, talvez você, a fiscalização possa até entender, é preferível você tributá-la de fato, você vai ter melhores condições de defender do que se você deixar de tributá-la de direito e não recolher o imposto. Porque, de fato, você está tributando e recolhendo o imposto. Então, se por acaso for falha de constar no contrato o KNAI, você tem condições de defender melhor porque você já recolheu o tributo, né? Agora, se você deixar de tributar por outra forma, aí provavelmente você vai ter maior dificuldade de entrar para justificar na sua defesa. Eu concordo com você, só que no caso dele, existe uma legislação própria da empresa dele que proíbe. Se proíbe, aí ele está amarrado. Tá, ele continua respeitando a questão do impedimento de incluir na atividade. Mas por ser uma receita contínua, a receita certa, o fisco ele quer o PIS e COFINS, porque embora não está no contrato, mas ela já faz parte da atividade da empresa, assim é o entendimento deles, entendeu? Pois é, mas ele pode receber sanções da advogada, da OAB. Não, mas aí não tá, aí não vai estar constando na atividade, mas a exigência do recolhimento do tributo federal ele vai ter que atender. Não, de todos os dois casos estão certos. Quer dizer, na realidade, se ele adicionar o aluguel ao lucro, não está errado. Porque o aluguel é considerado um ganho de capital. É um patrimônio que rendeu renda. Mas é uma atividade que está dando sequência, aí que vem o problema. Mas aí, se ele considerar como isso, a sanção da OAB não é maior? Pode caçá-lo? Pode suspender a empresa dele? Eu acho que a melhor forma é tirar o imóvel da empresa e abrir uma empresa de locação. Vai. O balanço é público. O balanço é público, vai aparecer. Então, de qualquer forma, igual você falou, esse imóvel está no imobilizado da empresa. Tá. Correto, mas existe uma legislação própria da OAB que não permite isso. Deixa só o Rally comentar aqui, deixa eu ver se... Deixa eu passar o microfone para você aqui, peraí. Microfone aqui na frente, fazendo favor. Peraí só um pouquinho aí, gente. Vamos ouvir aqui o Rally. Essa norma da OAB, essa lei, ela é maior do que o Código Civil, ela é maior do que o Imposto de Renda, ela é maior do que a própria lei comercial? Porque na realidade é o seguinte,
A empresa, ela não pode ser impedida de ter imóveis o quanto ela quiser, puder. O regulamento, o código tributário, tudo, fala que você, ao explorar a atividade, você tem que constar no seu contrato social e abrir o KNAI próprio. Tudo bem. Então tá aí o seguinte, tem que contestar o conselho, porque no caso o OAB. Porque, na realidade, a OAB, quer dizer, essa lei não poderia estar impedindo uma empresa de usufruir do bem que ela tem. Pode. Fala, só para vocês verem, gente, realmente é um caso que aqui é o grupo de estudo, e o meu cliente, ele procurou de toda maneira, igual, já deu uma ideia, por exemplo, do recibo, mas igual aqui o Eli colocou, já colocaram. Se eu contabilizo, se eu jogo lá no balanço, tudo direitinho, a receita de aluguel, lá eu estou provando que a empresa tem uma atividade paralela. E na OAB está claro isso. Agora eu concordo com o Halley. Então está vedando eu, como empresa, pessoa jurídica, sociedade de advogado, sou impedido de ter imóveis. Inclusive este imóvel está sendo locado para uma grande empresa do Brasil. E o aluguel é alto. O aluguel é 30 mil reais por mês que a empresa está locando. É alto. Passa por Halley. Eu creio que não seria. Peraí, só um pouquinho, pessoal. Seria uma contestação. Peraí, só um pouquinho. Silêncio aí, deixa o Halley complementar, que o Eudes quer comentar. Seria uma contestação diante da OAB, o problema é que ela está impedindo uma empresa de usufruir do bem que ela tem. Eu acho que isso aí já vai além da capacidade, ou seja, do poder dela. Vamos passar para o Eudes aí, para encerrar aí. A lei que o Ronan menciona aí, ela é uma lei federal, então é tão igual a lei do imposto de renda normal. O provimento 112 do OAB, ele é como se fosse uma instituição normativa da Receita Federal. A Receita Federal não traz uma instituição normativa detalhando como tem que proceder as informações. Existe a lei, assim é o provimento 112 do OAB. E lá ela veda também, ela menciona, ela tem um caso específico. Se você for fazer um contrato de sociedade de advogados, você pega a lei e pega o provimento 112 e te dá os passo a passo que você tem que seguir. Tanto que você, quando abre o contrato social, você registra na OAB e depois você vai tirar o CNPJ. Você não registra o contrato em cartório de título, não registra em junta comercial nem nada. Registra na OAB, porque lá passa pela aprovação da OAB e ela veda. E ela tem uma particularidade, ela permite o contrato que seja feito entre marido e mulher casado pelo regime da comunhão universal de bens. Ela abre essa prerrogativa para os advogados, porque ela trata com qualquer regime de comunhão de casamento, separação ou universal, ela não veda, ela permite. Oi? Sendo advogado, você pode ser sócio lá normal. Então, o provimento 112, ele é uma instituição normativa da OAB federal, que ela detalha os passos que você tem que seguir, mas você seguindo sempre a margem da lei que o Ronan mencionou, a 8.906, né? Isso. Agora, se o Ronan... Ela não é maior nem menor que as outras, porque é lei federal também. Para efeito da Receita Federal, se ele tributá-lo adicionando como uma receita de locação e tributando em 32% também, a Receita vai agradecer, certo? Agora, o problema maior seu, você vai enfrentar na OAB. Porque se a OAB pedir um balanço para você, você vai demonstrar uma receita, outra receita eventual ou contínua, a OAB provavelmente vai cancelar seu registro ou alguma coisa nesse sentido. É um tratamento especial. Nós não vamos entrar nesse caso mais, vamos encerrar aqui, tá? Vamos quase igual, ó. Venda de imóvel com o Manuel aí. Passa o microfone para ele. Meu caso não é tão complexo como isso não, viu? É mais simples. Um amigo meu vendeu um imóvel por 310 mil reais. Pagou por outro imóvel 295. Só que a pessoa que vendeu está lutando para que ele faça uma redução no registro para 230. Eu pergunto, essa diferença, ela é tributada? Espera aí. Ele tinha um imóvel, vendeu por 310. Comprou um outro. O comprador
quer passar... Não, ele vendeu. O comprador não quer nada com a história, não. Certo. Aí ele comprou um outro imóvel. O vendedor é que quer passar um valor menor, registrar um valor menor. Mas quanto que é o real mesmo, o imóvel que ele comprou? 295. 295. É, e quer registrar, fazer o... A tributação ela é proporcional. É proporcional. Ele vai... Oi? Fala aí. Pode falar? Pode. Ô, Manel, doutor Manel, o que quer reduzir é o imóvel que ele comprou depois, né? Tá, mas ele comprou esse imóvel... Não, o vendedor que quer reduzir. Pois é, mas ele comprou esse imóvel dentro de 180 dias? De uma hora para outra. 30 dias tinha comprado outro. Não, se ele vendeu por 300 e está comprando um com preço menor, ou 230 ou 260, ele vai ter a isenção. Cabe a ele concordar ou não. A isenção total? Só dos 200. Não. Hã? Só dos 200 só. Não, ele vendeu o imóvel por 300. Foi. Ele poderia comprar um outro por 300. Ele está comprando outro por um preço menor. Então ele tem isenção integral. Não. Peraí. Peraí. Ô, Manel. Sem é tributado. Pois é, ué. Não, é o seguinte. Manel, é o seguinte. Sei. Mostra ali. Você vendeu por 310 e comprou por 200. Então está sobrando 110 mil. 110 mil, você vai fazer a proporcionalidade. Sim. E da proporcionalidade, você vai tributar. Tributar a diferença. Dentro da alíquota da proporcionalidade. Certo? Da alíquota. Vamos supor, 200 mil vai representar quanto do imóvel? Não, tem problema. 60%. Então ele vai tributar 40%. Eu investi. Isso é matemática aí, ó. Então ele vai oferecer a tributação, a diferença entre o valor que ele vendeu e o que ele adquiriu. Comprou. Correto. Pronto. Deixa o Ronan comentar aqui, depois você comenta, Eudes. Vamos ouvir aqui, o Ronan. Emanuel, aí é uma situação fácil de se resolver. Por que o seu cliente está cedendo essa exigência do vendedor deste imóvel de 230 mil? Por que ele está cedendo? Ele não é obrigado a ceder. Comprou por 300, vendeu por 310. Está comprando por 295, eu tenho caixa para pagar os 295 mil. Não tem motivo para passar por 230. Agora, se você quer que eu passe por 230 mil, você vai dizer para o seu cliente, eu vou ter um prejuízo. Porque se eu estou comprando seu imóvel por 295, é claro que eu não vou vender por 230, eu vou vender amanhã ou depois por 350. Eu vou ter que pagar uma diferença futura de 235 para 350. É um prejuízo que eu estou tendo. Então nós vamos fazer o seguinte, você me recolhe o imposto dessa diferença de 310 para 230, que é o que ele passa, e apura-se também um possível prejuízo que ele terá numa venda maior. O seu cliente não tem que submeter a isso aí. Não, é escriturado o valor que ele comprou. Provavelmente. Eu dei uma ratada feia aqui. Peraí, Manuel, depois você responde. Provavelmente a pessoa que vendeu para ele está querendo reduzir para ele pagar menos ganho de capital. Imposto, Agora, o cliente dele, se ele vendeu já vendeu por 310 e está comprando por 295, automaticamente já tem uma diferença que ele poderia estar pagando ganho de capital nessa proporção. Agora, se é o único imóvel dele e é até 440 mil reais, ele não vai ter esse também, né? E não fez nos últimos 5 anos, ele também não vai ter ganho de capital para pagar da venda dele. Aí vai ficar entre eles, se ele quer beneficiar o vendedor ou não. Manel, é o único bem, Manel? Não. Peraí, já. Sei. Agora, quem comprou, quando ele for vender, ele vai pagar um ganho de capital bem maior. Seu Manel. Mas eu quero saber no momento. É o único bem dele? É o único bem? Quem está vendendo é seu único bem? É o único. Então ele tá amparado pelo que o Antônio falou. Ele vendendo o único bem dele até 440 mil, ele está isento. Ele pode barganhar como o Ronan falou aí. Ele não fala esse benefício e ainda ganha a diferença. O camarada lá dizer que eu vou ter que pagar imposto, então você paga minha diferença do ganho de capital. Correto, 440 mil. Mas te garanto que não é o único bem, não, senão ele não estava pedindo redução. Não é só um mesmo. Não, ele tem outro bem ou é o único? É o único? Então tá amparado pelos 440 mil.
Acabou, cara. Olha aqui, ó, vou ler aqui, ó. A alienação por valor igual ou inferior a 440 mil do único bem imóvel que o titular possui individualmente, em condomínio ou em comunhão, independentemente de se tratar de terreno, terra nua, casa, apartamento, ser residencial, comercial, industrial ou de lazer, e está localizado em zona rural ou urbana, desde que não tenha efetuado nos últimos 5 anos outra alienação de imóvel a qualquer título, tributado ou não, sendo o limite considerado em relação. Aí vem aqui, né? A parte de cada condomínio, papapá. Nessa hipótese aí, ele não fala nem se você adquirir outro imóvel. Não. Residencial. Não. Aí morreu. Acabou. Matou. Ganhou. Passa para o Eldair aqui, deixa eu comentar. Você ia comentar sobre isso aí? Não, tá ok. Tá bom, então vamos para frente. É com o Cício aí, ó. Você não quer o microfone, Cício? Só pega isso de novo. Dá o microfone pro Cício aí. Desconto. Desconto de falta, né? O funcionário que trabalha naquele sistema de 12 por 36, né? Aí o meu cliente está querendo que, além de descontar a falta, é claro que tem que descontar o repouso semanal, né? Mas como conferir esse repouso semanal como nesse sistema 12 por 36? Se ele tiver, por exemplo, mais de uma falta na semana. Mestre Dair. Depois a Divina quer comentar. Eu acho que eu vou passar para a Divina, porque esse 12 por 36 aí é complicado. É como se ele fizesse 2 jornadas numa só. E nesse caso aí, ele teria que fazer a proporção e tem o direito do repouso remunerado, sim. E uma vez não trabalhando, ele vai perder isso aí. Agora, para achar isso aí, vai ter que considerar como se fosse uma jornada dupla. Divina, quer comentar aí, Divina? Ela está conversando. Mas ela sabe, ela é doutora nesse Esse assunto. regime 1236 é o regime diferenciado, como já comentamos isso daqui. O que ocorre? Uma vez que ele faltou na semana dos 7 dias, né, ele perde o repouso remunerado no domingo. Ainda que se ele faltar na segunda e faltar na sexta, ele vai perder 2 remunerados. 2 repousos remunerados. Por quê? A lei do repouso remunerado, ela não tem diferenciamento, ela é genérica para todas as atividades. O regime de 1236 das atividades que foram contempladas que é diferenciado. É assim que eu faço, já passou na justiça, já questionaram, já fizeram, tudo, não tem problema. Deixa eu só fazer uma pergunta, com curiosidade. Porque geralmente esse pessoal usa escala de revezamento. Às vezes ele não trabalha no domingo, e ele folga no outro dia da semana. Como ficaria? Não é a folga, o repouso remunerado de maneira geral, de preferência no domingo, que ele vai de segunda a sexta, aqueles que têm a escala de revezamento. Mas, de qualquer forma, ele faltando na semana, o repouso remunerado, ou domingo, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou sexta, ele vai entrar no desconto. Correto. Vamos ver se é o que o Cícero está querendo saber. Acho que como calcularia? Porque ele trabalha 12 por 36. O descanso dele é 36 horas. Não. É igual eu estou te falando. O regime 1236 é atípico. É a jornada atípica. Mas o DSR, ele não houve modificação. Ele é 1 por semana. Desconta 1. Se ele faltou na segunda, faltou na terça, faltou na quarta, aí ele vai descontar 1 repouso remunerado. Se ele faltou segunda, terça, quarta, ele vai descontar 1 repouso remunerado. A lei desconta o dia que ele teve a falta e o descanso. É 1 por semana, não pode descontar já. Porque o que alterou foi a jornada dos 36. E se por acaso tiver o feriado lá? Feriado, se ele trabalhou no feriado, ele ganha. Se ele não trabalhou, o regime é diferenciado. Mas o feriado ele ganha, depende da convenção. Dos motéis e hotéis ganha. Se ele... Limpeza é aqui debaixo do CEASCONS, né? Você tem que olhar a convenção deles lá. Porque tem casos lá no CEASCONS que ele modifica. Mas, com referência a tudo isso daí, continua na lei geral.
A lei específica é só para o tratamento da jornada. Por quê? Porque esse tipo de atividade que acampou, que modificou, é porque ela não tem jeito. O regime para ela dar certo tem que ser esse daí, tá? Ok, Fábio. Exatamente como a Divina falou. Tem uma pergunta aqui. Na jornada 12/36, havendo falta, poderá ser descontado o DSR? Resposta: afirmativo. Assim como na jornada normal de trabalho, aplica-se na jornada especial o mesmo procedimento, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 605 de 1949. Isso mesmo. Isso. Se o feriado, como a Divina falou, ele não trabalhou o feriado, era descanso dele também, então, obviamente, se a lei geral, teria que descontar. Agora eu vou concluir. Com referência ao feriado, a atividade que eu sou consultora, paga-se o feriado. Folga remunerada. Agora, o que eu estou dizendo para o senhor é, com referência ao feriado, o senhor vai olhar lá no CIACONS, porque lá é um pouco diferente dos hotéis e motéis. Esse tem que observar. Mas essa lei, é igual eu falei, igual o Fábio falou também, é correto. Ok. Se qualquer coisa, você procura os dois e traz a resposta para nós. Tá? Aqui com o Zé Walter. Microfone aqui. Tá lá com a Divina. Microfone aí, Divina, para nós. Vamos fazer a corrente aí. Cícero, pega o microfone aí, passa para o Aldair. Aldair passa para Zé Walter. Zé Walter marca o gol. Gol. Pronto. É o seguinte, deixa eu falar que eu tô quase já não dando conta de falar, porque depois eu vou até ficar ali fora, porque senão eu não chego em casa. Quer dizer que aquele vozeirão que você estava não era de locutor, não, né? Não, você não, é do ar-condicionado mesmo. A pergunta é o seguinte: já está em vigor alguma coisa sobre empregada doméstica? Hoje eu fui procurado, eu quero saber se nós entrarmos no sistema, se já sai tudo, como que é. O empregador tem que fazer, o que ele tem que fazer? Ronan. Gevaldo, está aqui no site lá da Previdência. O que está valendo hoje na EC 72 da empregada doméstica? Dos direitos em vigor está salário mínimo, o mínimo, jornada de trabalho, 13º, hora extra, licença maternidade, férias, feriados civis e religiosos, vale transporte, estabilidade em razão da gravidez. O que está aguardando regulamentação pelo Congresso Nacional? Obrigatoriedade de recolhimento do FGTS, intervalo para refeição ou descanso, seguro-desemprego, adicional noturno, salário família. Então ainda não tem o tal do programa que vai entrar e fazer, não, né? Não, o programa... Tem no site da Receita, o E-Social. Lá você... Tem muita coisa lá que você já faz. Inclusive o cadastro do empregador, o SEI, né? Lá no E-Social, você cadastra aqui o CPF, código de acesso, senha, pode fazer. Até folha, ponto, parece que eles têm tudo aqui no E-Social, lá no portal da Receita Federal, embaixo tem lá, E-Social. Você clica lá... Complemento, deixa eu Ronan complementar. O programa tem os direitos, ainda está aqui. Existe hoje e o por vir. Falta o decreto. Ok. Vai passando aqui que é o João agora. ICMS indevido. É o seguinte, eu gostaria de ver com os colegas o seguinte. Tem um cliente, uma filial aqui em Goiás. Aí o pessoal foi emitir uma nota de transferência de material de consumo para São Paulo, no CFOP 6557, e aí a pessoa equivocou lá, o valor unitário era 0,99, colocou R$99. De 5 mil a nota foi para 500 mil, 495. Um ICMS de 60 mil. Isso foi no dia 26, agora do 26/6.
E isso veio estourar agora, quando está fazendo a apuração. Não pode mais cancelar, não pode mais fazer aquela operação inversa, porque a mercadoria realmente circulou. Eu gostaria de ver o seguinte, devolução também, ele não pode fazer a devolução disso aí, porque diz que São Paulo não tem a parte não destaca ICMS sobre material de consumo. Eu gostaria de ver o que pode ser feito num caso desse aí, que poderia amenizar. Quando você pegou a empresa de Goiânia, transferiu para São Paulo, a empresa de Goiânia filial. Pois é, a empresa de Goiânia é filial. Filial. A matriz é em São Paulo. São Paulo. Tá. A empresa de Goiânia transferiu para São Paulo. Para São Paulo. Quando ela transferiu, o que ela lançou no livro? Os 500 mil ou os 500 reais? Não, ela lançou no livro, não, é nota fiscal eletrônica, ainda não lançou. É recente a operação? É, dia 26/6 agora. Não, o que impede ela de fazer a devolução? Pois é. Por que não tem devolução? Não, eu chequei com um cara lá de São Paulo. Ele falou, não, é porque São Paulo não destaca ICMS sobre material de consumo. A devolução é justamente para uma operação cancelando a outra. Então, se ele recebeu a nota lá com crédito, e não é aquilo, e não é 500 mil, não tem nada a ver, ele vai fazer uma nota de devolução. Ele podia devolver até no verso do DANF. Igualzinho. Pode. O quê? O que, Otávio? Seguinte, faça-se, não é devolução, faça o retorno dessa mercadoria que você mandou, tá? Se você conseguisse verificar isso dentro do próprio mês, não, pois é, não pode Para fazer. aí, calma. Se você conseguisse verificar essa situação dentro do próprio mês, você ia zerar essa situação. Claro. Você mandou pagando imposto, você devolve ela para cá, devolver no sentido de que retornar essa situação que veio para Goiás. Aí você anula a operação e faz ela corretamente. Correto. Essa é uma situação. Fábio falou, devolver no DANF. Não. Não, porque você tem que documentar a operação. Se você mandou uma nota para lá, vem uma nota para cá. Correto. Tá, a situação é essa. Agora, o que vai acontecer? Vai ter um descompasso aí. Você vai pagar imposto esse mês aqui e vai pedir para fazer o retorno dessa operação de lá para cá novamente, que vai ser no mês 7, aí você passa a ter o crédito. E se o pessoal lá está querendo fazer o seguinte, se fizer um estorno de débito lá e... Não tem como. Como que você vai fazer? Na apuração? Não tem como você fazer. Por quê? Não tem, ué. É documento. O SPED não aceita isso. Você documentou uma operação daqui para São Paulo. Correto. Está documentado? Você tem que retornar, meu amigo. A única situação de você anular essa operação é essa. Faz o retorno para cá e faz correto para lá. Pronto, ué. Mas aí é porque fica os meses diferentes, né, Otávio? Pois é, mas como é que você vai fazer? É o que eu estou te falando, vai ter um descompasso nessa operação. Se você conseguisse visualizar essa situação dentro do próprio mês, você zerava a situação, não zerava? Zerava, não? Pronto. Zerava, claro. Então vai ter que ter esse descompasso. Não tem como você fazer isso. Vai ficar esse mês pagando imposto, outro mês você vai ter o crédito desse valor que você mandou. Está retornando. Como diz, você vai entrar no imposto indevido mesmo, porque você vai pagar um imposto indevido para depois recuperar no depois próximo recuperar mês. ele. Não tem outro jeito. É a única não forma. Não tem outro jeito. A não ser que, ponto. Vamos analisar a situação. Você vai pedir restituição para quem? Para o Estado de Goiás? Quando é que você vai pegar esse dinheiro de volta? Não. Aí não tem jeito. Sua empresa vai... Bom, outro ponto. A Cefaz não vai te fiscalizar para te devolver dinheiro? Outro ponto. Então, o que você faz? Tem esse descompasso e explica isso para a diretoria da empresa. Vamos ouvir o certo? Eu só não entendi o caso do estorno. Não pode estornar? Como? Não. Como é que você vai alterar um documento? Você altera a sua carteira de identidade? Você altera a sua carteira de identidade? Então você não pode alterar o documento fiscal, gente. Eu não fiz essa operação ainda de estorno no... Pois é, mas aí eu falei, você vai ter um descompasso. Você vai pagar imposto agora do mês referente ao mês 6, a maior. Você agora no mês 7, peça o retorno dessa mercadoria que se foi para lá, peça o retorno. Fazer a operação reverso, né? Reverso. Você zera a operação, não zerou? Zerou. Só que você vai ter o descompasso do ICMS dentro do mês para o outro. Aí você, nesse próprio mês, você faz a operação correta. Não tem outra alternativa, não tem outra situação para você fazer isso. O que você imaginar para fazer, não tem como.
A situação é essa, documento com documento. Deixa o Everaldo... Ô, João. O estorno precisa do documento, né, cara? Entendi. Ô, João, você está falando que mandou uma mercadoria para consumo. Mercadoria para consumo. Essa mercadoria é a filial de lá, o que é? Filial em Goiás. E lá? Matriz. A filial mandou para a matriz. Certo. Essa mercadoria estava aqui como? Essa mercadoria veio para cá com a empresa de revenda dessa mercadoria? Material de consumo que veio para cá. Você comprou mercadoria de consumo? Comprei, eu não sei, não. Acho que a matriz manda, ela não compra, ela manda para cá transferência, né? Não, calma lá, tem que saber a origem dessa mercadoria. A mercadoria veio da matriz de São Paulo por transferência. Está voltando, então. Eu queria ver a origem para a gente poder falar alguma coisa. Bom, a origem a matriz deve ter adquirido lá da indústria de São Paulo. Então agora eu não entendi mais nada. Não sei, ué. Cadê onde que é de... Olha assim, você está mandando essa mercadoria daqui para lá. Certo. Essa mercadoria está aqui como? Para revender ou era para consumo? Não, mercadoria de consumo. Consumo. Se é mercadoria de consumo, eu estou transferindo simplesmente uma mercadoria. Qual a tributação que tem nisso? ICMS, ué. Não, eu acho não. Não. É como de consumo? Não. Ela não para outro estado? Sim. É o seguinte, ela não tem crédito para quem recebe, mas ela tem débito para quem remete. Percebe bem a origem de tudo isso, gente. Ô, João, você pode também... Você tem como provar que esse preço dela foi colocado errado. Entrar com processo junto ao delegado da Secretaria da Fazenda. Paga não, cara. Vem aqui e olha, dá triste para não, pois é, a questão que eu falei. Não foi nem uma má fé, foi um erro. Foi um erro de grafia. Escreve um livro de operação lá e pronto. O delegado vai te dar a solução. João, traz amanhã que lança isso aí. Oi? Traz amanhã que ele descasca. Tá bom. Ok. Você pode descascar com estorno, mas fazer exercício. Vamos ver. Vamos ver. Vamos subir o telefone, o microfone lá para a Divina lá. Vamos falar de KINAI agora. Não, quem falou que KINAI é assim? Eu tenho um irmão lá em Rondônia que trabalha numa mina de mexe com esmeralda. Aí tem tem o cascalho do pedregulho e tem o cascalho das pedras semi-preciosas. Aí um pessoal de Brinde aqui em Goiânia quer comprar o cascalho de esmeralda lá, chama cascalho mesmo. E ele pediu para mim olhar o KINAI, eu não achei. Achei para joalheria, esfoliado, mas não, nem de pedras preciosas eu não achei. Eu olhei extração, olhei indústria, não achei. Incrível. E eu precisaria desse negócio também, se alguém conhece, que mexe com pedras preciosas, semi-preciosas. Porque o meio ambiente de Rondônia vai até agradecer para tirar, que para lá é lixo, né? É um tipo de lixo, um tipo de cascalho que não é bom, porque ele é tirado de uma forma diferenciada do solo, né? Eu não achei incrível. Eu não posso pôr pedras preciosas que não é. Dentro da sucata também não é, né? Não é sucata. Eu olhei no extrativis, lá tem uma parte de extração, não tem? Mas lá fala de peças para joalheria, pedras para joalheria, esfoliado. Eu não achei. O Fábio achou. Divina, eu não sei se vai servir. Tem aqui o KINAI da seção B, começa com 08, que é de indústrias extrativistas, né? Então, o KINAI 0810-0/06 trata-se de extração de areia, cascalho e pedregulho e benefícios associados. Esta subclasse compreende a extração de areia, cascalho e pedregulho. Não sei se esse cascalho aqui vai servir. É o que eu falei para você de cascalho do pedregulho, achei, mas essa de pedra semi-preciosa é para fazer brinde e ela é de esmeralda semi-preciosa. Eu achei isso aí também. Será? Eu não sei. Amanhã eu vou discutir com você, mas viu? Deve estar aí nessa relação. Eu vou amanhã discutir com você, agradeço. Eu achei isso aí, mas, gente, eu fiquei frustrada de não achar. Realmente. Então, amanhã eu discuto com você. Obrigada, viu, Fábio? Falou. Everaldo. Liga. Eu queria uma ajuda de vocês, que a empresa daqui, o Otávio, uma empresa daqui, eu falei para o Otávio,
A empresa de São Paulo mexe com purificador. São Paulo, purificador. Ele pega esse purificador, ele manda aqui para depositar numa firma aqui da Central Máquina em Goiás. Pega um bocado de purificador e deposita aqui. Aí, essa empresa de Goiás pega esse purificador que está depositado aqui, ele vai e loca esse purificador aqui para uma pessoa física. Que operação é essa para a gente fazer, gente? Que quem vai receber o aluguel do purificador é essa firma de São Paulo. Como que eu faço para ficar com esse purificador? Porque eles mandam o purificador, coloca aqui. Quando alguém quer alugar, essa firma aqui pega ele e entrega aqui e cobra o serviço que ele fez montagem nele. É mesmo para demonstração. Não. Para mim seria acomodado, certo? Para mim seria... Severaldo, no caso, a empresa de São Paulo está mandando para essa outra aqui, seria mercadoria em consignação, né? Para mim seria. E essa outra aqui não, seria incomodado. Não, ele não vai vender, não. Pois é, não, mas aí ele manda em consignação. Não, e aí mas... ele tem consignado, porque ele está responsável. Não, consignação... Mas ele não vai fazer venda, ele é consignado, porque ele está de posta mercadoria. Porque a consignação não fala se é para vender, pode ser para demonstração ou para locação. E aí, essa empresa que manda para a pessoa física poderia emitir a nota de comodato. Comodato para aqueles aqui. Você foi feito 1908 lá. Comodato, quem incomoda? Essa daqui, ó. Essa que aluga. Pois é, mas aí não poderia utilizar aquela mercadoria entregue por conta e ordem de terceiros? Não, porque essa daqui é como se fosse, vamos supor assim, eles querem como se fosse uma logística, né? O que é a logística? Aqui, essa empresa deveria ter uma filialzinha aqui, dentro dessa empresa aqui. Entendeu? Aí eu estou engarranchado. Olha, essas empresas, só Brasília e Goiânia que está com esse problema. Os outros estados resolveu já. Passar para o Rally aqui, ó. O Rally quer falar. Rapidinho. A consignação acho que não cabe aí, não. Não. Cabe. Porque senão ela ia transferir toda a mercadoria e ficava aqui, não tinha retorno de consignação. Porque, inclusive, essa daqui, essa aqui de Goiânia, recebe todo mês a manutenção desse coisa aqui. Everaldo, essa C é outra empresa? Essa C é uma empresa nossa, daqui de Goiás, que mexe com refrigeração também. Agora, essa Wilke aqui, manda para ela um bocado de aparelho. Aí esse aparelho fica aqui. Olha, eu aluguei o aparelho. Essa aqui pega e vai fazer a entrega desse aparelho. Ela faz a entrega. Então ela pega esse produto aí, esse produto é vindo como comodato. Podia ser comodato, mas não é, mas não alugou. Passa para o Daíra aqui, ó. Não, já passou. Eu acho que eu concordo com ele plenamente. É a demonstração consignada. A operação consignada. Não é consignado, não pode não. Pode ser no caso, ela vem em comodato, quer dizer, praticamente essa empresa ela não está incomodada. É um depósito. Hã? Como se fosse um depósito, mas não pode. Eu não posso ficar depositando. Para mim depositar mercadoria terceiro, eu tenho que ser um depósito ou uma logística. Vamos ouvir o Adair aqui um pouquinho. Esse bem aí, ele é comodato ou é locação normal? Locação normal. Com dinheiro normal? Não. Esse aqui vai alocar para esse aqui, para a pessoa física. Com verba, paga a locação. Paga a locação. Certo. Agora, quem vai pegar e entregar é essa daqui, ó. Sim, o que ocorre? A empresa lá, primeira, ela é dona do bem. É, do bem. A nota fiscal e manda a nota para cá, depositária. Pra cá. Não, quando ele remete a nota para o terceiro, a própria nota diz que é bem de propriedade da empresa A lá. Pois é, mas para fazer bem claro. Isso, concordo. E nesse caso, o aluguel é feito diretamente com a proprietária. Pois é, mas acontece que ele manda 10 purificadores para cá. 10. Né? 10 purificadores. Tá tudo aqui, os 10 aqui. Esse problema é como que eu vou estocar esses 10 aqui. Aí, ele fala, ó, eu loquei um refrigerador. Aí ele pega esse refrigerador, manda para cá. Eu tirei de lá, certo? Como que eu vou fazer isso? O seu problema está na empresa 2. Seu problema está com a empresa 2. Bom, como que eu vou mandar daqui para aqui? Aí ele quer uma correspondência. É uma simples remessa. Como que eu vou fazer? Remessa.
Simples remessa para quê? Para aluguel? Para locação. Para locação. Para conserto, para... Para quê? Para locação, não. Para colocação, mas não tem esse CFOP. Só Brasília e Goiânia que está esse problema. Os outros estados já resolveu. Eu fui na coletoria. Como que eu vou resolver esse problema? O Goiás não está olhando isso aqui, não. Agora, e ele fala o seguinte: agora, a transportadora, aí sim, a transportadora pode ser o quê? Uma logística, que ela pega um caminhão, tudo aquilo pertence à empresa fulano e tal. No dia que eu quiser, eu pego, dou baixa nele e passo para cá. É simples remessa, valor de terceiro em poder de terceiro. Você vai contabilizar. O S-Conceito tem até um contrato, não? Não, contrato de locação é essa com essa aqui. Não, os dois tem que ter um contrato. Não, essa com essa aqui vai ficar somente para intermediar. Pois é, mas a indústria manda simples remessa para locação para a sua. A sua emite uma nota fiscal de locação. Simples remessa de locação. Aí contabiliza valor de terceiro em poder de terceiro. Sublocar. Vou ver o que eu faço. Vou lá no estado para ver. Não, sublocar não, porque ela não vai estar sublocando. Quem está recebendo é a primeira. Ela só está intermediando. Ela está só fazendo a intermediação mesmo. E sem ganhar nada. Mas qual que é a renda da C aí? A renda da C ele vai lá e coloca e recebe pelo a montagem, a instalação. A montagem, vamos supor, ele quebra, o aparelho quebra, ele vai lá e conserta ele, ganha-se isso. E essa locação é por tempo indeterminado? A locação ué. Até o trem acabar. Então, é isso mesmo. Pode falar daí, vamos ver. Eu entendo que é uma simples remessa, da 1 para 2. Eu tenho esses casos, mas eu trabalho com a 2 para 3. Com a 2 dá 3 para 1. 3 para 1. Eu contabilizo lá no compensado. Na compensação. E faz a locação direto. A nota de chegada da empresa 2 tem a ressalva lá, que o bem é de propriedade da empresa 1. E a locação é feita direto com a empresa 3 e a 1. Tranquilo. Agora, o seu problema está com a 2. Para mim é uma simples remessa entre a 1 e a 2. Oi? No caso da C aí, ela é uma assistência técnica. Na realidade ela ganha na montagem, né? Só a manutenção. Essa intermediária ela vai receber valor de terceiro e vai contabilizar para a outra, na saída, valor em poder de terceiro. Valor de terceiro em poder de terceiro. E ela fica... Para mim, a empresa 2 é simples remessa da empresa 1 para 2 e da 2 para 3. Simples remessa. Só. O problema é que essa simples remessa é por data indeterminada, né? Normalmente, simples remessa ela tem uma data de validade. Quando é a demonstração, sim, né? Pois é. Nesse caso, não é uma demonstração, é simples remessa para locação. Tem que olhar no Código Tributário lá, porque geralmente as notas de simples remessa tudo tem uma certa validade. Okay. Pessoal, tem mais um aqui, mas você pode falar, eu te dou preferência. Férias. Então, pergunta. A empregada entrou 1 do 7 de 2012 a 30 do 6 de 2013. Um ano, período aquisitivo certinho. Correto. Nós vamos somar as faltas dela justificadas, dá 34 faltas. Como é que eu vou dar baixa nesse período aquisitivo? Porque eu preciso de um documento, que ela tem falta. Eu tenho nós pegamos lá a folha de pagamento dela, deu 34 faltas durante esse ano. Que documento eu faço? Passa aqui para a Daíra. Primeira vez agora na minha vida que aconteceu isso. Estou abismado. Vamos saber agora com a Daíra. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Por que você não dá um dia de férias para ela, rapaz? Fica fácil. Passa aqui para o rapaz aqui, nosso mestre. Bom, vê o Carlos. Vamos ouvir aqui, ó. Veja o artigo, se não me engano, 134 por ali, pertinho ali da CLT, que diz que o empregado que tem mais de 30 faltas lá, né? Mais X faltas, não tem direito às férias. Faz uma declaração e junta nos papéis e considera novo período aquisitivo.
Na forma do artigo tal da CLT lá, se não me engano, 134, perto dele por ali, diz que ela não tem direito a férias no período aquisitivo de tanto a tanto. Faz uma declaração, comunica ela e faz a anotação no livro, na carteira não deve fazer, né? E só para ficar documentado. Comentar? Mas como é que faz para dar baixa no sistema? Bom, aí no sistema não aceita, Everaldo. Não aceita excluir lá o período aquisitivo automático? Sem gozo? O sistema. O sistema não aceita? Vai sair 0 lá, ué. Aí você anexa com a declaração aí. Vai dar 0. Deixa eu ver se o Adair concorda. Lá no período aquisitivo da carteira de trabalho, eu colocaria o seguinte: deixou de gozar férias com base no dispositivo legal da CLT. Isso é depreciativo. Não Como? Depreciativo. Não pode colocar. Mas precisa colocar na carteira de trabalho. Não deve colocar, porque o novo empregador que pegar isso aí vai dar problema. Mas tem que documentar a carteira de trabalho. E ela pode reivindicar a indenização disso aí. Danos morais. Danos morais. Faz simplesmente uma declaração para comunicar que ela não tem direito e guarda. Na carteira não deve anotar, porque isso aí vai gerar transtornos. Correto. Certo. Mais alguma questão? Mais alguma? Quem perguntar alguma coisa? Doutor Cícero, hoje está calado, doutor Cícero. Conversando só com a Divina. Silas. É Silas. Já que eu estou com uma dúvida quanto a essa lei 116, eu não consigo entender aqui. Eu queria que, se for possível, me explicar. É a lei complementar 116 sobre o ISSQN. Correto. Aqui fala o seguinte, ó. Artigo 1º. O imposto sobre serviço de qualquer natureza, de competência dos municípios do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviço constante na lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Bom, aqui o artigo 3º, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas no inciso 1 a 22, quando o imposto será devido no local. Bom, eu tenho uma empresa que presta serviço de manutenção em bombas de gasolina. Aí, quando eu faço essa manutenção lá, que eu troco um bico, eu faço os reparos nas bombas, vai ser retido? Aí eu não entendo. Pode. Liga aí. Está desligado. Você prestou serviço, você está em Aparecida. Liga. Certo. Aparecida. Você veio prestar o serviço de uma bomba aqui em Goiânia. Esse é o caso específico onde o serviço for prestado. Ele não está naquele rol daqueles que podem prestar no escritório. Eu posso pegar a bomba também e levar para o meu local lá e colocar lá. Aí o serviço, onde se executou o serviço. Então você tem que verificar aonde foi executado o serviço. Foi no local aqui em Goiânia ou foi no local lá em Aparecida? Sempre no estabelecimento, que é em Goiânia. Então, ele é devido no estabelecimento, aqui no local. Então, agora, depende, a retenção vai depender da lei. Vamos supor, se você prestar um serviço no condomínio, o condomínio retém o ISS. Porque a lei falou, prestou serviço para qual é as atividades que eu tenho que prestar aqui. Banco, construtora. Construtora. Agora, aquela que não for obrigado, federações, não é problema, então você vai prestar o serviço, ele pode sim, se
se ela não tiver cadastro aqui, ele pode reter para preservar a Goiânia. Ele pode reter e recolher o imposto, o tomador pode fazer isso. Nós tiramos... No seu caso aí, Josina, é o seguinte, quando esse serviço for prestado no município de Goiânia, você não tem que fazer retenção nenhuma, você vai emitir a nota e calcular e recolher no fim do mês. Agora, se esse serviço for prestado para as atividades lá do decreto 1639, que é condomínio, construtora, bancos, concessionárias de automóveis, essas coisas, tudo, então aí estas empresas estão obrigadas a fazer a retenção do ISS. Aí você não... Condomínio. Pois é, condomínio, construtora. Ele, banco. Um parênteses aqui. Pode. Não, é que eu havia dito que, quando se trata de nota fiscal eletrônica, se a pessoa destinou mercadoria para outro e o outro não quiser receber, eu estou aqui no site da Receita Federal, do portal da nota fiscal eletrônica, que fala, recusa de mercadoria pode ocorrer de duas formas. Ou o destinatário emite uma nota fiscal de devolução de compra, ou o destinatário recusa a mercadoria no verso do próprio DANF, destacando os motivos que o levaram a isso. Só que eu não aconselho isso, a não ser que você não tenha nota fiscal, porque isso aí você fica sem comprovação. Certo? Mas a lei faculta. A lei te faculta isso. A Receita faculta. Faculta. Vamos para o ISS. Correto. Também. Vamos para o ISS ali. Esclareceu aí, Josina, ou não? Eu fiquei em dúvida, porque aqui fala manutenção, lá no 14.2, diz aqui manutenção, né? Ela está nessa lista. Então não teria que ser retido? Não. Quando está nessa lista aqui, não teria que ser retido? Para ser pago no local? Quando se fala em manutenção, é como se toda manutenção é feita no local do estabelecimento. Não é feito lá no estabelecimento dele. Certo. Vamos supor, da manutenção do veículo. Eu posso dar manutenção do veículo lá que é um imóvel, eu posso dar manutenção do veículo lá na sede da empresa tomadora, ou ele leva o veículo lá na minha sede e eu dou manutenção dele, né? Aí é devido lá no local que eu fiz o serviço. Ah, entendi. Deixa o Adair dar uma pitada. Da 116 ainda? Aí precisa ver o que foi feito, no caso seu especificamente, Josina. Se deslocou o material para a sede da empresa prestadora, é devido lá. Se o material não pode ser deslocado, é devido no local que presta serviço. Pois é, mas dentro do município é devido na sede da empresa. Não. Certo? A empresa sempre presta serviço, sempre fora mesmo, é Brasília. Pois é, quando for em Brasília, aí é retido lá em Brasília. Pois eu falei para reter, né? Aí o contador lá falou para mim mandar a lei para ele e não aceitaram reter, não. Entendeu? Não está no Simples Nacional. Mas mesmo assim, mesmo estando no Simples, se ela está prestando serviço em outro município, em outro estado e fora da sede dela, é retenção. A lei aí tem um artigo que fala isso. O artigo 3º fala que o imposto é devido lá. Então não tem reter, recolher. Tem que reter, né? Recolher lá. Ele vai pagar para você o valor do serviço menos o imposto. Acaba pagando nos dois lugares que o governo vai cobrar também. E aí você já pode demonstrar o valor do imposto no corpo da nota, lá na observação. Então eu posso passar para ele essa lei. Então, que 116, artigo 3º. Ok. Tá. Passa o microfone para o Daíra aqui, que nós vamos ver o negócio das férias aqui, ó. Ô, Carlos, só corrigindo o artigo aí, é o 130, que diz aquele escalonamento de faltas. Só um detalhe aí, não esquece que o repouso remunerado, que você descontou dele, não pode computar nessas faltas. Correto. E nesse caso aí, você vai embasar no artigo 130, lá que ele diz, né, que 12 dias corrido, quem tiver de 24 a 32 faltas. Então você vai lavrar o termo lá dizendo que
Tendo Vossa Senhoria faltado por mais de 32 faltas, na forma do artigo 130, não terá direito ao gozo de férias. E faz essa comunicação, pega o visto dela e guarda lá. E considera novo período aquisitivo. Lei nova de até 32 dias, 12 dias. Aqui tem aquele escalonamento, né? Pois é. 30 dias, quem tiver até 5 faltas. 24 dias, quem tem de 6 a 14 faltas. De 18 dias de gozo, quem tiver de 15 a 23. 12 dias corrido de férias, quem tiver de 24 a 32 faltas. Acima de 30... Acima de 32 não tem direito a nada. Ok. Agora, o critério que você tem que ter os dias certinho para não envolver os repousos remunerados, tá? Porque esse não pode ser computado porque nas faltas. Só faltas efetivas mesmo. Terça-feira tem mais. Ainda em relação a essa retenção, eu tenho um cliente que é uma filial do Rio e é uma pessoa física que presta serviço sem vínculo empregatício. Eu faço a retenção dela aqui, ela mora em Aparecida. Então, lá do Rio, eles me questionaram o seguinte: se ela mora em outro município, por que reter aqui? Aí eu passei para ele a legislação, para eles analisarem lá e eles aceitaram. Pois é, por exemplo, a pessoa física mora em Aparecida e presta serviço em Goiânia. Em Goiânia, sem vínculo empregatício, através do RCI. Tá. Então é feita a retenção aqui porque ela presta serviço aqui. Em Goiânia. Não tem nada a ver com o domicílio dela. E ela deu como residência Aparecida, então está fora do município, correto. Correto.